E a aula de hoje vai ser é, dois vídeos, vão ser dois vídeos. Um é sobre uma questão da união faz a força. E o outro vídeo é a educação versus mercadoria. Bom, o, o José Carlos está dizendo que está sem som, mas alguns outros estão falando que tem. Eu solicito, então, se você verificar o seu áudio. O que você usa, José Carlos? Eu espero que você consiga ouvir agora esse outro, né? Apesar de que, para retomar, né, essa tarefa, mas eu vou aqui colocar agora o outro vídeo, que é Educação versus Mercadoria. Esse vídeo é uma entrevista dada por um jornalista ao professor da Universidade de Londres, que é exatamente um dos grandes teóricos dessa área, né, de políticas públicas da educação. Tiefenbaum.
Boa noite. Alguém tá me ouvindo? Está todo mundo offline? Tem alguém aqui? Será, meu Deus? A aula já começou, tá passando um vídeo agora pra galera assistir. Eu vou voltar um pouco, tá? Vou dar uma pausa. Vou voltar.
Bom, eu passei 2 vezes, porque está gente entrando ainda, estudantes ainda estão se contatando aqui no WhatsApp, e assim eu não gostaria de que fosse prejudicada, né, essa sessão aqui. E, sendo assim, eu vou dar início ao debate e eu gostaria, então, que aqueles que quiserem falar, comentar, fazer outro ponto de vista sobre a educação como mercadoria, como defende Stephen Ball, e essa disciplina também vai nessa tônica, porque a liberdade, né, de pensamento, a democracia é isso. E, então, olá, Kohane, tudo bem? Pode falar, querida. Não, é só para a senhora não se sentir sozinha na câmera, eu liguei voluntariamente. Que bom que você está aqui, eu estou te vendo. E o que você achou do vídeo, dessa entrevista? Particularmente, eu não vou mentir para a senhora, eu precisei assistir ele umas 5 vezes, e pausando e refletindo sobre as questões que ele respondia, né? Eu fiz algumas anotações também e eu fiquei com algumas dúvidas sobre os termos. Ótimo. Fiquei com algumas dúvidas sobre os termos neoliberalismo, porque já me explicaram, mas é uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça, e gerencialismo, que é uma palavra nova dentro do contexto de educação. E fiz algumas outras anotações também sobre as perguntas que ele foi respondendo. E, tipo assim, eu acho que quando todo mundo começar a falar, eu vou complementando com os meus pensamentos. Mas, a princípio, eu queria saber o que é o neoliberalismo e o que é o gerencialismo, porque assim eu vou ter mais um norte de como explicar as coisas que eu escrevi aqui. Tá certo. O neoliberalismo é um tipo de governo do Estado. O Estado não existia na Idade Média. O que existia no Estado, na Idade Média, era a monarquia, que não tinha Estado. O que é o Estado? Segundo o Bobbio, que está aí no dicionário de política, o Estado é um aparato jurídico. E esse Estado, com aparato jurídico, ele tem 3 poderes. O poder executivo, que é ocupado por um presidente ou um primeiro-ministro, dependendo do país, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que faz a verificação do justo. Então, o Estado moderno é composto por esses poderes. E a forma como se governa é dividida também, né, historicamente. O primeiro Estado que surgiu foi na França e foi o Estado liberal. O Estado liberal é aquele Estado em que se defende a liberdade de propriedade. Porque antes, na Idade Média, não se tinha direito à propriedade. Os trabalhadores, que eram chamados de servos, em troca de proteção, eles trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Então, eles trabalhavam uma parte da terra sua e 2 partes da terra do senhor feudal, em troca de proteção, porque durante o período da Idade Média, o que é a Idade Média? Foi o esfacelamento do Império Romano, que o homem, ser humano, ele tende a ser dominador, dominante, e para isso ele precisa criar aparatos jurídicos, tanto legais quanto pela força. Daí que é criado o Exército, depois a Marinha e recentemente a Aeronáutica. Então, essas são as forças militares. Mas as forças jurídicas, elas não existiam na Idade Média. O que existia na Idade Média era o quê? O Papa, que era o poder papal, patrimonial, que fazia o julgamento, assim como os reis.
Então, esse é o sistema jurídico. No Império Romano, se todos se lembram, o imperador romano, que era o César e os seus sucessores, é que faziam as leis, governavam tudo, porque eles eram imperadores. Então, com o esfacelamento do Império Romano e a desorganização do tudo em feudos, os trabalhadores, que eram os camponeses, não podiam sair da sua localidade, não podiam vender os seus produtos, porque não era proibida a venda. Não era esse regime econômico. O regime econômico vigente era o quê? Era o de produção agrícola para os senhores feudais. No entanto, a partir do ano 1000, os mouros, os árabes, eles tomaram a Cidade Santa. Jerusalém foi invadida por isso. E como vivíamos naquela época um regime católico, os católicos fizeram então cruzadas. E dessas cruzadas tinha que ter nas cidades, os burgos, toda a infraestrutura de comércio. Logo, o que era a infraestrutura? Alguém tinha que ter comida para eles, roupa, agasalho, carros, né, transportes. E aí foram criando, ao redor dos burgos, dos castelos, que é o nome da parede, burgo, foram criando os tais burgueses, que eram os comerciantes. E desde então que eles reivindicavam liberdade de ir e vir, porque para fazer a vinda para os burgos, eles tinham que pagar várias tarifas e caros, muitas vezes suborno, né? Então, isso gerou uma revolta, e aí, desse regime feudal, monárquico, eles criaram, então, por meio de uma revolução, que o ponto máximo é a Revolução Francesa, onde eles cortaram a cabeça do rei, né, e da rainha Antonieta, e então criaram a sociedade burguesa, que é essa que estava nos burgos. E essa sociedade burguesa se caracteriza pela liberdade, que é o liberalismo. Então, a liberdade, o liberalismo é esse regime. Só que, com o passar do tempo, esse liberalismo ficou só para si mesmo. As outras camadas, que somos os sem propriedade, os trabalhadores, nós não temos direito algum, né? E os liberais, percebendo que teve, né, revoluções contra esse sistema, eles criaram, e eu vou dar um nome para vocês ficarem atentos, que é o Hayek, que nós vamos estudar aqui as ideias dele, o Milton Friedman, que é pelo neoliberalismo, e um outro representante do socialismo, que no caso nós vamos estudar aqui, vou fazer suspense, essa daí eu vou fazer suspense. Tá? Então, todo mundo fala do mato, mas esse daí eu vou fazer suspense. Tá? Fiquem atentos aí, que vai ser estudado no cabo da unidade 3. Então, esse aqui é o sentido histórico do neoliberalismo. É um novo tipo mais forte, onde não há direito nenhum. O que o neoliberalismo propõe politicamente? O que nós estamos vivendo na América hoje, de modo geral. Estado mínimo, leis trabalhistas praticamente nenhumas, porque há um privilégio que se alcançou, que se conquistou na época dos chamados anos dourados do capitalismo, que Hobsbawm teoriza, onde os trabalhadores tinham direitos a serem cumpridos, porque do outro lado tinha a União Soviética que fazendo frente com o comunismo. No entanto, o comunismo em 89, 90 e 91 ele se desmantelou, e de lá para cá, até 2000, o que houve foi uma unificação do capitalismo, a nova ordem mundial, com os Estados Unidos apenas como o grande concentrador, né, de tudo, mas a União Soviética ela retomou, né, ela renasceu das cinzas, e o bloco comunista social, lista, está fazendo frente de novo. Por isso que o neoliberalismo sai mais forte. Então, tem essas duas forças aí no mundo, políticas.
Uma é o neoliberalismo e a outra é o socialismo, comunismo não mais, né? Mas socialismo chinês ou mesmo o soviético, que é um socialismo misturado com o mercado, que é um socialismo capitalista. Né? Então, essa é uma possível resposta à tua pergunta. E a outra é o gerencialismo. Isso é um estilo de organização do trabalho centrado nos gerentes, porque o gerente é a mediação entre o proprietário, que não existe mais no capitalismo atual uma pessoa que seja proprietária, mas é um pool de céus, né, que não tem a propriedade daquela empresa, e o trabalhador. Então, quem faz esse meio termo, essa mediação, é o gerente. Então, o gerencialismo é a forma com que as escolas hoje estão sendo adotadas para se parecerem com as empresas. Então, o que busca o gerencialismo? A performance, que é o que o Stephen Ball tanto enfatizou, que é em busca da performance, da performatividade, ou seja, da competência, da produtividade, essas palavras todas que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Obrigada, professora. Eu é que agradeço essa audição tão atenta que você teve. Prof, posso comentar? Olha ele, Sim, José, olha ele. pode comentar. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Oi, Kainá. Então, me chamou a atenção nesse segundo vídeo aquele momento em que ele diz da educação como commodity. E tem um quê de verdade, mas também, na minha avaliação, tem um quê que distorce um pouco o que a educação ela representa para mim, né? Ela tem um quê que revela commodity. Vou pegar alguns dados a partir do que eu vi em OEB no semestre passado, né? Nós temos perto de 2.500 instituições de educação superior, que dão conta aí de aproximadamente 8 milhões de alunos matriculados na educação superior, em números redondos. E apenas 500, arredondando para cima, são aquelas que têm ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a educação com um conjunto que gera conteúdo, saber e se relaciona com a sociedade. Não que as outras 2.000 não o façam, mas, a grosso modo, são escolões, vamos assim dizer, né? Que pelos indicadores de avaliação tem aí o que ele chamou também de performance, né? De performatividade de indicadores de 1 a 5, entre 2, 3, talvez até 4, mas em média no indicador 3, essas quase 2.000 faculdades que são dispensadas do ensino, pesquisa e extensão. Então, é claro, nesse conjunto eu enxerguei a perspectiva da commodity, né? Vamos ter alunos. E aí os grandes grupos econômicos que vêm no país também, que geram grandes salas de aulas. Estácio, por exemplo, ela não tem 2 ou 3 programas de pós-graduação e tem aí quase 1 milhão de alunos. Quer dizer, o que isso representa? É uma grande commodity, né? Esse acúmulo, né, de somente alunos para poder... Enfim. Então, me chamou a atenção essa perspectiva da educação é commodity, mas ela não é commodity quando a gente enxerga instituições dos perfis das instituições federais, dos institutos técnicos, das instituições que têm avaliações no âmbito da CAPES 5 até 7, né? As PUCs, por exemplo, que têm publicações 7 de nível internacional. Esse conjunto só gera, ela sai desse conceito que ele falou de commodity, porque tem muito bem articulado o ensino, a pesquisa e extensão. Produz saber, produz
a partir desse saber, relação com a sociedade, com a comunidade, e devolve isso também para as publicações, enfim, tudo mais. Então, eu fiz esse destaque da educação é commodity, e uma coisa que me incomodou na fala dele é o que seria essa subjetividade neoliberal, né? Na medida em que ele vai falando dos professores, dos princípios, relacionamentos, pontos de vistas. Eu acho que a categoria docente ela tem um quê que vai adiante na segurança de uma educação enquanto política pública. Quando ingressou, e felizmente saiu esse secretário de Educação Básica, né, que quis, por decreto, domesticar a alfabetização por meio fonético, a grande massa dos professores que estão na educação infantil simplesmente mantiveram o ritmo do conjunto de conteúdos para alfabetizar que tinham, que não é somente o fonético. Nós temos um componente que compõe com o fonético também. Porque o fonético simplesmente tem várias questões limitantes na repetição, na domesticação, na não criatividade, mas ele combinado com outras formas de letramento favorecem a criatividade, a autonomia. A categoria não absorveu, não seguiu a orientação desse decreto. E o decreto está aí, mas ele está vigindo, mas a prática está sendo outra, por uma consciência crítica, que aí é que ele vai colocando, né, a criticidade dos educadores, dos professores, quando geram seus valores, seus princípios, seus relacionamentos, seus pontos de vista. E aí eu me incomodei com essa perspectiva que ele fala da subjetividade neoliberal, né, enquanto possibilidade para a categoria docente. Mas esses foram os meus destaques, professora. Eu vou fazer um breve comentário sobre esses dois destaques, a comodidade, commodity, né, como mercadoria, e a subjetividade neoliberal. Começando pela subjetividade neoliberal, o que é a subjetividade? É o indivíduo em si. Esse indivíduo em si, ele se desenvolve através de educação e também se desenvolve a partir do que a vida, tanto social quanto a genética, lhe dá como condição. Então, é nessa dinâmica que essa subjetividade se desenvolve. No entanto, na sociedade capitalista, os valores da competitividade, da competição, da mais-valia, do lucro, moldam essa subjetividade e, como Adorno coloca no livro Iluminismo, a gente olha para a pessoa e vê o reclame na nossa mente. Vai até o inconsciente. Então, não se beijam mais uma mulher, mas não se beijam aquela atriz do filme que acabou de assistir no cinema. Então, essas considerações que eu entendo que o Stephen ele quer destacar. Como ele está dando uma entrevista, ele não vai destacar todos os pormenores, mas o que mantém a sociedade neoliberal é exatamente a subjetividade, porque ela força que as coisas fiquem como estão. Tanto assim que é o marketing que faz isso. Quando o capitalismo foi criado, nos anos 1740, ele produzia o quê? Produzia tecidos. Era uma mercadoria de necessidade. Depois, ele passou a produzir outras coisas que não eram necessidade, como, por exemplo, a Coca-Cola depois da guerra. E, então, o que eles descobriram? Que, para fazer a propaganda da Coca-Cola, inventaram de colocar no cinema, entre um quadro e outro, beba Coca-Cola.
E aí, ao final do filme, a maioria ia beber Coca-Cola. Então, isso daí é proibido hoje. Hoje não se permite mais colocar nenhuma propaganda subliminar nos filmes. Até que ponto isso é verdade também eu não sei. Mas que é fato que nós somos manipulados. Quem estuda perspectivas críticas de educação faz análises é, dessas mensagens, como, por exemplo, propaganda de cigarro com mulher, ou de bebida, ou de carro com mulher, que é o desejo sexual, porque para Freud a pulsão sexual predomina no homem, né? Então, eu gostaria só de fazer esse alerta, porque esse é um tema que tem me investigado muitos anos, e que o domínio da psique humana é a tal ponto que o capitalismo não sabe viver sem ideologia. Então, a ideologia faz parte do capitalismo, até para encobrir, né, as relações de classe. É o normal, é o normal, mas não é o normal, que a sociedade tem que ter dominantes e dominados, isso não é normal. O normal é ter como os índios, viver todos juntos, produzindo, né? Mas existe essa realidade, dominante e dominado. E nós somos forçados a ela. Então, essa subjetividade que o neoliberalismo proporciona é tipo assim, como se tivesse como ele comentou, que fosse um único perfil de professor, por exemplo, que todos eles fossem competitivos, todos eles pensassem numa lógica empresarial e que tivessem que produzir bastante. Essa seria a Aplicar a educação no nível que ele está trabalhando, né? Aplicar a educação é isso mesmo. Por exemplo, o Banco Mundial, ele faz questão, ele tem um modelo de professor. E aí, ele, dos seus treinamentos, dos seus produtos, eles modelam, sabe o que é modelar? Modelam para o aluno ser daquele jeito. Senão é punição, é reforço, punição. Eles já estudaram, ou vão estudar, né, a pedagogia no seu aspecto psicológico, o behaviorismo, o construtivismo, e outras perspectivas, mas, sobretudo, o behaviorismo e o construtivismo. Então, essas duas correntes opostas. O construtivismo coloca que o conhecimento ele advém com a colaboração, com a construção do conhecimento pelo professor e pelos alunos. O behaviorismo coloca que o aluno é uma caixa preta e que você precisa modelar os estímulos para ele, e por meio de estímulos ou a punição. É o erro, né? O erro tem que ser banido para chegar àquele modelo, aquela performance. É muito triste isso, não? Mas nós temos que fazer o quê? Resistir, né? Estudar e resistir. O primeiro vídeo é sobre a importância da união. Vocês assistiram todos? A importância da união. Juntos somos mais fortes. Essa é a tônica dessa parábola, né? Essa fábula, parábola. Com os animais. Eu tinha visto esse outro vídeo, tá no Aprender, porque eu vi só aquele do que a senhora colocou no grupo do Zap.
Então, essas fábulas, né, pequenas, esses curtas, que eu gosto de ver e de passar para as pessoas com quem eu estou trabalhando, conhecimento, de um modo geral, para poder dar ânimo, né, para fazer a união. Porque se a gente ficar cá entre nós sozinhos, olha, a gente vai ser comido por um gavião, como como mostrou aí, né? Ou pelas baleias, né? Por uma baleia enorme e esses pinguins estariam na boca dele. Então, é bom também para dar uma estimulada para que a realidade não nos abafe a ponto de nosso ser, né, o nosso subjetivo, ficar em depressão. E mesmo que estejamos em depressão, mas ânimo para frente. Professora, Oi. o vídeo, o terceiro, que acho que da... como é que chama esse bichinho mesmo? O vagalume, né? Do vagalume. A perspectiva que eu vi depois de ver o conjunto todo, né? Fui assisti-lo de novo, e aí lembrando um pouco do conteúdo da psique que a senhora comentou, né? A questão do todo pela parte, e a parte pelo todo. Me chamou a atenção de que ele parece que é fora do conjunto, mas ele tá na sua trajetória, né? Tá fazendo o seu caminho. Ele enxerga no todo o caminho dele, só que ele tem um limite, ele tem alguma dificuldade. O todo não foi capaz de enxergá-lo no sentido de ir ao encontro dele, né? É uma fábula, mas aí a gente vai fazendo também as dimensões. Ele enxergou o todo, ele quis ir ao todo, mas o que ocorreu? Pá, de novo bate na árvore, né? Pode ser que ele tenha algum problema com visão, alguma coisa assim. Eu acho que esse é um desafio muito forte para a gente na educação também, né? Não sermos um todo que não enxerga a parte enquanto profissionais da docência, partes que necessitam de assistência, de apoio, como a senhora falou, de estímulos. Então, que o todo consiga enxergar essas partes no seu cotidiano, no seu dia a dia. Que o todo, por exemplo, não se sinta amedrontado, como a Kainá e eu e a senhora, de abrirmos as câmeras. Isso é importante, para que a gente se veja como um todo também aqui nesse sentido, e vá buscando essas partes também no diálogo, no relacionamento, não que isso seja obrigatório, mas acontece que ele também é uma forma da gente se sentir uma parte enquanto uma turma nesse conjunto, porque a gente vai se reconhecendo enquanto pessoas nesse processo, né? Mas me chamou a atenção do vagalumezinho que queria, mas o todo não foi atrás dele nem o esperou. Eu interpretei da seguinte forma: ele estava perdido. E aí anoiteceu, né? Então foi anoitecendo. E aí ele ficou cansado e sentou na floresta. Aí ele viu o bando dele passando de longe. E ele não viu quantidade de árvores que estava do escuro. Então, o coletivo também tem que estar atento aos que não estão com ele e tem que fazer um esforço, aí eu concordo com você, de procurá-lo também. Não é só a parte vir ao todo, mas é o todo também buscar aquela parte. Eu vou aqui lembrar de duas passagens. Uma é a do comandante Fidel Castro, quando, na Revolução, um dos soldados dele ficou na ilha. E aí o Fidel, ele falou, não vamos embora enquanto não acharmos este soldado. E aí procuraram até que encontraram. Então, esse é um exemplo do todo se ocupar com a parte. E o outro exemplo, quem nos dá é o Aristóteles, um filósofo do período grego, que a justiça é quando se faz o todo, e o todo é que prevalece. Quando é uma parte
que faz a lei para benefício de si própria está injusto. Então, são essas considerações também que, de certa forma, me guiam na docência. Eu aprendi isso quando eu andava na escola do magistério, né, normal. Eu origem minha normalista. E naquele início, eu estudava, né, filosofia da educação, como história da educação, psicologia da educação. Meu curso normal foi muito bom. E ao ler Rousseau, com a concepção de base dele de que o homem é bom e a sociedade é que o corrompe, eu me perguntei, mas se o homem é bom e a sociedade o corrompe, quem que fez a primeira maldade? Quem que esse todo, né? Não é a maldade, não aparece do nada. E depois, mais para frente, eu li de Marx que o homem é uma síntese de múltiplas determinações, tanto interna quanto externas, e muito da situação de classe. Então, ele vai, e depois o Vygotsky, a partir dessa concepção sobre a subjetividade de Marx, para desenvolver a teoria dele. E também o Vygotsky coloca que o ser humano ele é não só o que ele tem para si, mas também o que eles fazem. Então, é essa dinâmica que é o fruto do ser humano. Então, a síntese de múltiplas determinações, a definição mais sintética que eu conheço sobre o que é o ser humano é essa, né? A síntese de múltiplas determinações. E o Marx também não desconsiderava a subjetividade. Lá na ideologia alemã, ele coloca uma crítica severa aos hegelianos, neo-hegelianos, que colocam uma crítica a Hegel de que não existe o ser interno, subjetivo. E aí o Marx coloca logo no início que não entende que a subjetividade existe, porque subjetivo é objetivo, de uma forma só. Então, não existe a consciência, é diferente da ideologia. Enquanto a ideologia ela mascara a realidade, a consciência ilumina a realidade. Então, o Marx não é esse que é um dos pais, né, da outra perspectiva de Estado que nós vamos estudar aqui, que é o Estado socialista, é uma perspectiva que considera também um sujeito. Então, não é apenas o subjetivado, como colocam algumas correntes, que não pode, é possível fazer nada. Senão, não existiria a revolução, não existiria a revolta, não seria possível a resistência. Alguém mais quer comentar? O Anderson, a Fernanda, a Juliana, a Débora. Oi, professora, está conseguindo me ouvir? Sim, Maria Eduarda. Eu só queria falar o quanto que eu achei interessante esse vídeo que é motivacional por conta do fato da educação, né? Muito difícil trabalhar sozinho. Eu acho que o ser humano, ele é dependente de outras pessoas. A gente não consegue, é muito difícil conseguir viver só. Então, essa coletividade, essa ajuda faria muito efeito na educação se funcionasse direitinho, se muitos professores conseguissem ter empatia por outros, porque mesmo que seja no mundo da educação para ajudar os alunos, tem muitos professores ainda que têm superioridade, tentam se achar melhor que o outro. Eu achei bem interessante do fato de mostrar que esse vídeo, que se a gente trabalhar junto, acaba que o resultado sai melhor, né? Com certeza. Trabalhar junto é muito bom, estimulante. Se tem problemas, essa sinergia é que nos motiva, né?
Sim. Quem mais que gostaria de fazer algum comentário? Oi, professora. Tá me ouvindo? Tá me Estou ouvindo? sim, Maria. É, eu acho que esse debate, assim, né, eu gostei muito do texto, né? Eu li, já tinha assisti os vídeos e eu gostei bastante do conteúdo, do ponto de vista do Saviani e tal. E achei muito interessante a sua associação com esse vídeo motivacional aí, né, em relação à questão de que realmente a gente precisa se unir. Porém, né, eu odeio ser assim, a pessimista do rolê, mas na vida real também não é assim, né, professora? A gente sabe que a orca come os pinguins, sim, e a garça come os caranguejos, né, e o tamanduá vai comer várias formigas, e no final das contas a gente acaba sobrevivendo como pode, né, a esse sistema que está instalado, que pelo visto não vai cair tão cedo, né? Muito pelo contrário, parece que está ganhando cada dia mais força, né? Então, assim, me chamou a atenção o fato dessa entrevista desse professor, porque ele não é brasileiro e ele não estava falando da realidade do Brasil, apesar de servir muito, mas eu vejo que é uma tendência ocidental, né? Poderia dizer, não vou falar mundial porque eu não sei, mas talvez ocidental, sim, né? Essa tendência da da produtividade, né, de produzir resultados, das pessoas quererem produzir resultados e da educação ser um pouco disso. Eu acho interessante ele falar de outro lugar de fala, porque o Brasil é um país muito novo, né, muito jovem historicamente falando, e principalmente a história da educação no Brasil também é mais jovem ainda do que o Brasil, né? Tipo, começou tem pouco tempo as reformas que realmente deram um passo significativo para a educação. Começaram assim há pouquíssimo tempo, tipo 1930 e poucos. Então, eu assim, eu não sei, não sei se eu estou falando isso para desanimar todo mundo, não sei. Não sei se é porque eu fico desanimada e tal, mas eu queria saber, assim, não sei se eu queria saber o que de concreto, enfim, nós poderíamos fazer, ou se simplesmente, não sei, gostaria de ouvir, né, o que a senhora tem a dizer sobre os passos que nós estamos dando agora para uma educação que está cada dia mais privatizada, que está cada dia mais em busca de resultados, que está enfim, nós mesmos que vamos ser, eu que sou da pedagogia, né? Principalmente os pedagogos, muitos de nós vamos para escolas particulares, que são escravas dos resultados, né? Principalmente as escolas particulares. Então, não sei, né? Não sei qual é a minha pergunta, essa é a minha contribuição, né? Um pouco pessimista, mas talvez queria ouvir também da senhora o que a senhora pensa sobre isso, e como nós, da nossa pequenez, né, na nossa insignificância, vou dizer assim, né, como estudantes e tal, como professores depois, que muitas vezes vamos ser esmagados, podemos contribuir mais também, né, para que isso seja efetivo, né, porque eu acho que é até triste a gente aprender, né, a gente ter essa consciência na universidade e depois lidar, inclusive, com profissionais que foram formados no Anhanguera, por exemplo, que é citada no texto, né? A Anhanguera é citada no texto ou foi outro texto que eu li? Não é? Enfim, no Anhanguera, por exemplo, que é citada no texto, que é uma educação completamente assim de mercado mesmo. Então, enfim, é isso. Não sei se eu contribuí ou se Você contribuiu sim. Esse lado negativo, pessimista, é o que faz ter vontade, né?
também, de lutar. O Antônio Gramsci, um filósofo italiano, colocava o seguinte argumento, que eu sou pessimista na inteligência, mas otimista na vontade. Exatamente para superar os problemas é que eu me lanço na luta social, né? E tanto assim que ele ficou na cadeia, na época de Mussolini, muitos e muitos anos, mas ele escrevia na cadeia. O que nós temos desse filósofo foi o que ele produziu nos cárceres. Então, de toda forma, nós temos duas posturas: ou aderir e lutar pelos resultados, de qualquer nível, em qualquer área, ou fazer a resistência, produzindo também, mas é numa outra direção. Eu estou atualmente como titular em educação. Não cheguei aqui a essa posição por não ter publicado. Começa daí, eu publico bastante, mas os meus textos são críticos e foram considerados também na banca. E eu também tenho muito dedicado ao ensino, à pesquisa, à extensão, à pós-graduação, aos estudantes, de modo geral, à gestão. Já fui coordenadora, já fui professora, continuo sendo professora, mas uma espécie de professora que trabalha também com ensino tecnológico à distância. Hoje eu estou vivendo as duas dimensões, e essa possibilidade está me enriquecendo muito. Então, eu assumo a resistência sempre da minha vida. Desde que eu comecei a escola normal, que eu falava que eu queria ser a resistência. E as minhas professoras falavam, olha, parecido com o que você falou. Mas eu continuo sendo da resistência. Então, é isso que eu penso a respeito. Por isso que eu coloco o contraste. E foi bom você ter falado que na vida real não acontece. Que você fez a crítica que na vida real não. Isso daí é uma parábola, né? É uma metáfora. Mas poderia acontecer se eles tivessem inteligência. Mas deixa só, os animais também têm inteligência. Não é essa de que os animais não têm, não. Não, só para concluir aqui, né? Assim, o que eu quis dizer. É porque, às vezes, algumas disciplinas que tem, né, umas discussões mais do ponto de vista crítico mesmo da educação, me deixam um pouco angustiada, porque eu sei que eu vou sair e também eu vou ter que preparar as crianças para a realidade. Então, por exemplo, se eu for como eu gostaria que fosse, né, se a minha carreira fosse dela, se eu fosse lá numa escola pública, né, realmente ensinar crianças desfavorecidas, preparar elas para deixar a situação de oprimida, né, a lutarem pela libertação delas e tal, mas ao mesmo tempo, e eu acho que é isso um pouco que a gente aprende, e enfim, a gente aprende a não ser escravo da avaliação e dos resultados e tudo, porém depois ela vai ter que fazer um Enem, ela vai ter que prestar um vestibular, ela vai ter que fazer um concurso, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado isso, que eu sinto que a gente não tá, que a gente tem uma realidade e depois a gente vai ter que lidar com outra realidade dentro da sala de aula, né? E eu espero que muitos alunos aqui, muitas pessoas profissionais aqui da educação se tornem depois professores universitários, que vão ser os que, como a senhora, né? Que vão formar mentes de outros professores, ou que vão trabalhar no Ministério da Educação, e aí sim pode fazer uma transformação e tal, mas dentro da minha sala de aula, com a minha criança lá, oprimida, pobre e tal, eu vou ter que preparar ela para produzir resultado, para ela poder passar no vestibular, para ela poder vencer na vida, entre mil aspas, né? Mas para ela passar num concurso, conseguir um emprego e sair daquela situação. Eu colocaria os termos assim: ao tempo que eu preparo a minha aluna, meu aluno, para fazer parte das provas, fazer sucesso nas provas, eu também trabalho para ser gente, pensar, sentir, raciocinar. O Anacorda, um filósofo e pedagogo, historiador da educação marxista,
Ele coloca a educação omnilateral, tanto mente como coração, quanto performance, todas as habilidades possíveis, arte, educação física, todas as habilidades, inclusive inteligência, intelecto, ciência. Então, vai depender do que o estudante também tem como projeto, né? Porque nós não podemos moldá-lo, porque ao moldar alguém, nós estamos caindo no mesmo erro. E quando a gente resiste, a gente cumpre as tarefas, senão a gente perde emprego, a gente é punida também, ele também trabalha com essa realidade, mas também ousa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Me ouve, professora? Sim, Lara, pode falar. Não, sobre o que a Marília colocou, eu acho que também é uma reflexão sobre o que é vencer na vida, né? Porque se a gente entra na reflexão de que vencer na vida é servir ao mercado, a gente está simplesmente no mesmo modelo. Sim. Agora, se a gente entra na perspectiva que vencer na vida é ser uma pessoa ética, uma pessoa humana, uma pessoa autônoma, que tenha acesso aos conhecimentos que ela tem direito, que tenha possibilidades, enfim. E que tenha também os conhecimentos escolares, a gente possibilita para essa pessoa que ela possa ser, entre aspas, né? Porque o que ela quiser, porque aí ela tem a possibilidade de expressar todos os lados que a gente oportuniza para essas crianças e para esses adolescentes. No sentido de que se a gente entra nesse sistema de prova, de avaliação, de educação bancária, na perspectiva de Paulo Freire, né? A gente cai numa armadilha que a gente não dá para as crianças e esses adolescentes o que eles têm direito, que é afeto, que é a arte, que é o movimento, que é a corporalidade, que é a interação com o outro, a diversidade e tudo que isso engloba para ser uma pessoa que consiga romper com esse sistema, uma pessoa que emancipe, que se emancipe e que não precise de um outro para que emancipe ela, mas ela própria consiga. E eu acho que a gente, como professores, mediadores, trocadores de informações e conteúdos com essas crianças e adolescentes, é o nosso papel enquanto educadores, isso. Eu concordo com você. Eu penso, complementando um pouquinho sobre o que a Lara falou, que a gente também tem esse papel de ser apoio, né? De dar esse apoio. Eu me sinto... Eu gostei muito da fala da Lara e concordo com o que ela disse. Mas eu entendo também o que a Marília disse, né? Eu só quis tentar trazer uma outra perspectiva, porque às vezes realmente a gente fica inseguro, né? Cara, a gente tá propiciando essas coisas, mas depois lá na frente essas crianças, adolescentes, eles vão ter que se submeter a esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação, esse tipo de mercado. E aí? E aí? O que que acontece? A gente também se sente meio inseguro, né? Em alguns momentos. Eu pessoalmente já me senti assim. Mas eu acredito muito nesse tipo de educação que a gente aprende e defende aqui na UNB, com a maioria dos professores, porque eu acho que tem resultado, sabe? Quando a gente estuda escolas públicas que seguem uma outra perspectiva mais humanizada, a gente vê que mesmo não focando em processos só de prova, esses meninos, essas meninas se saem bem, porque eles têm o conhecimento com sentido para eles, aquilo fez sentido, aquilo foi interiorizado, aquilo está neles. Agora, se é a outra perspectiva tradicional de decorar isso, a gente não tem sentido algum, é só para eu entrar na universidade. E isso é muito, né? Muito presente, assim, isso foi presente comigo e acredito que muita gente nas escolas. Outra coisa que eu queria falar rapidinho é do primeiro vídeo,
que eu fiquei refletindo que hoje em dia tem um discurso das empresas, dos bancos, das escolas particulares de uma educação humanizada, criativa, solidária e tudo tal. Hoje em dia se tem essa pegada porque essa pegada está vendendo, mas ela está vendendo ainda numa perspectiva de concorrência, sabe? Assim, por exemplo, o mais criativo do banco é o melhor, é o que ganha, que mais teve perspectivas criativas, mais solidário. O da escola, o aluno mais solidário é o aluno principal. Então, apaga toda a ideia de que ser crítico, criativo, solidário, uma coisa positiva para a pessoa em si e vira algo competitivo só para conseguir algo. Eu sinto que está acontecendo esse movimento agora. É uma commodity, né? Como alerta o Stephen Ball. Nós estamos no momento, no auge do capitalismo, o capitalismo high-tech, e a educação está high-tech now, pelo menos aqui no Brasil e no mundo. E high-tech no sentido de que não pode ser presencial, então é mediado. E depende da mediação, ela não se dá com diálogos como nós estamos tendo aqui, não. Ela se dá por enlatados e vídeo, em forma de vídeo, de produtos informáticos, instrução programada mesmo, e é isso. Essa perspectiva que a gente, pelo menos que eu uso aqui, a gente está tentando usar aqui na Universidade de Brasília, de uma educação mais dialogada, mais construtiva e emancipadora, no sentido de sair das suas casinhas e extrapolar os muros e fazer algo acontecer, trabalhando juntos, né? A Lohane disse que é um pouco subjetivo, ao meu ver, mas é subjetivo, sim, e quando todas as subjetividades perceberem-se, aí vão se unir. Senão, nós vamos ficar eternamente no jogo do gato e rato. E esse é uma paranoia que eu não quero entrar. Pelo contrário, quero resistir. Quero resistir. Eu vou passar para vocês um gráfico de um material que eu passei ontem na minha aula de pós-graduação, que é Estudos Comparados em Tecnologias da Educação. Eu vou só mostrar um gráfico, tá? Esse é o mundo que o mundo mundial vê esse banco. É um banco que tem, desde 2007, enxergado o mundo assim. Quem produz as variáveis da economia do conhecimento, segundo esse banco, são 4.
regulações para facilitar o desenvolvimento do conhecimento, a educação, a inovação e as tecnologias da informação e comunicação. Então, essas áreas aqui vermelhas é uma baixa área de produção do conhecimento. E essa área aqui, ó, essas áreas verdes, é uma área que oscila entre 6 a 10. E o que essas produções indicam? É um documento de 2007. O que são essas variáveis da economia do conhecimento? O crescimento anual do PIB é uma variável, o índice de desenvolvimento humano é outra variável, barreiras tarifárias e não tarifárias é outra, a qualidade regulatória e aplicação da lei. Então, essas são as variáveis cujo componente é a regulação. Os outros, pesquisadores em P&D por 1 milhão de habitantes, artigos científicos e publicados por 1 milhão de habitantes, patentes concedidas por 1 milhão de habitantes. Essa é o chave. Isso aqui é dos Estados Unidos, tá vendo? Eles fortalecem esse ponto aqui. O outro ponto é da educação. Matrículas totais no segundo grau, índice de alfabetização acima de 15 anos, matrículas totais de terceiro grau, e essa é a educação. E, por fim, telefones, computadores e internet é a outra variável, que é as tecnologias da educação. Esse aqui é o Brasil? Que a ênfase está das patentes? Ou esse daqui, na época, eu consegui, né? Agora não dá mais. O Brasil está aqui a necessidade dele. Que é o quê? Matrículas de segundo grau. Em 2007, ainda continua nesse ponto. E por quê? Porque a educação não foi preparada. Porque não tem investimento. Então, nós vamos discutir isso aqui também nas políticas públicas. E a questão da propriedade para patente de direito da propriedade industrial, o que é a commodity do conhecimento? É patente. Commodity é para quê? É patentear. Quem são os maiores produtores do conhecimento, ou seja, de patentes no mundo? São a Califórnia, com 251 patentes concedidas no ano passado. Isso que foi escrito em 2010, imagina agora 2020. O MIT obteve 134 patentes, logo vieram a Universidade de Stanford com 110 patentes e o Instituto de Tecnologia da Califórnia, com 93. Só os americanos estão liderando a economia do conhecimento. Então, hoje, não é à toa que Saviani coloca aqui o dominado deve dominar aquilo que o dominador domina, ou seja, o conhecimento. Porque o dominador tem conhecimento e o dominado nada. Porque ele é mantido em condições tão suficientes para produzir o conhecimento. Nesse sentido, eu faço um alerta para vocês de que essas performances também, elas dependem do contexto, a concorrência é até bem-vinda no contexto social, porque a emulação, como coloca Marx, ela estimula a produção do conhecimento. Mas no contexto capitalista, em que a competição é baseada na eliminação do inimigo, muitas vezes até no seu assassinato, então isso daí deve ser pensado e repensado. E essa a minha mensagem, tanto para a pós-graduação quanto para a graduação. Formação, patente, dominação, acumulação. Nossa tese é que a tecnologia é fruto do trabalho humano. Nela está contida a síntese do trabalho objetivado transposto para as máquinas. A tecnologia não é outra coisa
senão um trabalho intelectual materializado, dando visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual em potência material, produzida e protegida por patentes e direitos autorais, que tem mantido, como salientado por Saviano e Dupa Silenzaros, a hegemonia da classe social que detém o capital na sociedade. Então, esse é o desafio que nós estamos colocando aqui para vocês, né, da graduação e também que coloquei ontem na pós-graduação. Como sair dessa encalacrada? Com conhecimento. A grande commodity é o conhecimento. Então, vamos ter, sim. Bom, eu agora vou colocar uma enquete. Colocamos uma pesquisa também na entrada do ambiente virtual, tá? Eu a pergunta é simples. Se vocês querem emancipar ou querem reprodução? Ou outra coisa? Professora, o Oi. sim é para querer emancipar. Isso, e não é para ok. outra coisa. Ou não, quer se conformar. E outra coisa é outra coisa.
Vocês estão vendo a enquete? Professora, assim que apareceu, eu já respondi, botei o sim. Eu vou publicar, né, os resultados, que foi muito rápido, mas já dá para dar uma ideia, né? Olha, 65% respondeu que sim, 0 que não, e 0 outro, tá? Ó, aqui o resultado, tá vendo? Vai estar no cantinho aqui. Eu vou tirar esse. Então, esse tipo de enquete já deu para perceber que essa turma está moderadamente otimista. Tem que medir essas 15 respostas. 69%, né? 64%. Quase 70%, né? 60 e poucos por cento responderam. Então, a gente ainda tem uma esperança. E vamos dar, então, prosseguimento ao semestre, com o plano, né, que a gente tem. Se vocês quiserem fazer sugestões de textos e mudanças, né, sintam-se à vontade. E, no mais, eu dou por encerrada essa nossa aula de hoje. E eu gostaria, então, que todos passassem a despedir, né, dos colegas. E aí pode continuar em outros lugares, em outros ambientes. Mas essa sala, então, vai ser fechada daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó, sim, 15, que deu, na realidade, 100%, mas não tem 15, não tem os 15% aqui, né? Os 15 alunos. São 24, comigo, né? 23 com Débora. Não, 22 com, né? Então, 22, 23 e 24, que sou eu e a Débora. Então, 22 não, 15, está quase lá. Então, 100% de quer a emancipação. Então, vamos em frente. Já na perspectiva otimista, mas pessimista na vontade. Vou colocar ali um grande. Professora, Sim, muito obrigada pela aula. Só queria falar uma coisa. Eu vi alguém falando claro. que ainda não sei onde encontra os textos e tal. A gente ainda está se familiarizando, né, com o ambiente. Sim. Eu sou uma que pergunta, tipo, várias coisas,
porque eu me esqueço muito, eu confundo as aulas, as Não, plataformas. porque é tudo novo. Você estava É, acostumado com aula presencial, de repente são jogados no ambiente mundo virtual. mas agora eu tô mais arrumadinha, que eu organizei, coloquei uns post-its, assim, aí eu visualizo melhor. Aham. Mas eu queria te perguntar se para a aula que vem a gente tem que produzir alguma coisa, né? Algum resultado, alguma Não, coisa. nada, é orientação ainda. As Ah, aulas começam depois do feriado de 7 de setembro. Vai começar dia 8 de setembro. Por enquanto, ok, a gente está só se ambientando. tá bom. E aí eu estou propondo mais algumas dinâmicas para essa ambientação ocorrer. Ok, obrigada. De nada. Eu achei muito legal essa enquete, eu nem sabia que dava para fazer. É, Bem dá, e as interessante. opções são várias. E as opções são várias. Tá bom, professora, boa noite. Boa Até a noite. próxima aula. Boa noite. Até a próxima aula.